Bom dia, bom dia. Tudo bom? Esperar minha irmã entrar, que a gente vai ler o livro de Provérbios, né? Hoje vai estar capítulo 30. Estamos aí na reta final. Se ela já entrou, acho que ainda não. Ah, entrou. E aí, irmã, vou te chamar. Oi? Olá. Ah, pensei que não tinha entrado. Eu falei assim, ué, gente, não aparece ela. Sério? Tem tempo que você entrou? Acho que eu entrei Hã? um pouquinho. Eu acho que eu entrei um minutinho atrasada mesmo, né? Eu entrei 8h01 aqui. Tava 8h01, por exemplo. Pera aí, rapidinho, eu só bebi uma água. E aí, certo? Isso é. Quem é que tá aí online que eu não tô vendo? Dindinha entrou, Olá. Tati, Dani, Bom dia, meninas. bom dia a todas. Estava aqui falando, né, que a gente está na reta final. Hoje o penúltimo dia, Né? Acabando. cabana, amanhã encerra. Glória a Deus. É bom que a gente permaneceu, né? Né? Verdade. Até que o seu tem nos ajudado, né, irmã? Graças a Deus. Sem O Senhor ele, é bom, realmente, a gente não consegue. verdade. Como é bom assim a gente ver, né? Desde o dia que a gente começou, vai dar aquela, tá dando aquela saudade, né? De tudo quando começou, né? Né? Foi Verdade. tudo. Foi realmente uma jornada, né, irmã? Foi, foi realmente o próprio Muito bom. Espírito nos conduzindo. Verdade. Direcionando, nos Isso é moldando, nos ensinando. Cada dia, né? Vamos aprendendo mais, né? uhum, é verdade. Vamos mandar o aviãozinho, gente. Bora mandar o avião. Bora mandar um avião, compartilha aí com suas amigas. Compartilhe com as amigas. Aí a Lídia é uma primeira de muitas. É, né, Eu filha? falei com a Karina, eu falei assim, irmã, não tem como mais dar ré. Não tem como voltar mais. Não tem pra onde fugir, né?
Não pode fugir, não? Mas Ai, ai. foi muito bom, assim, sabe? Eu não imaginei que seria tão bom. Seria tão gostoso mesmo. Uma jornada realmente. É engraçado que realmente, né, o Senhor fala que melhor é dar do que receber, né, da alma generosa. E como que a gente se alegra realmente, né, em Né? compartilhar, né, e Sim. compartilhar, crescer, essa troca aí, nossa, é muito, muito legal. Sim. A gente vai literalmente assim, parece que quando a gente abre a boca para falar, a gente vai aprendendo mais, né? E a Mara, Parece que os pois pensamentos é, vai se ajustando. Liliamar, bom verdade. dia, amor. É como quebra-cabeça, né, irmã? Aí as peças vai encaixando. Vai encaixando uma na outra, realmente. Pois é, agora tem que ver aí, gente. E minha irmã estava até conversando, né, a respeito do nosso encontro, né, presencial. A gente vai precisar de pegar o nome, para a gente saber mais ou menos quem vai poder estar, para a gente se É, organizar, isso. Até para saber né? onde se vai, né? Se vai, sei lá, tem que organizar, precisa saber a quantidade de pessoas, né? Sim, Se vai dar para todas, se não, a gente sabe que, né? Todo mundo tá nessa correria da vida aí. Vai chegando a reta final de ano, né? E tem feriado, né? Não sei se vai viajar, né? Então, por isso que a gente tem que se semana, organizar. semana que vem é feriado, né? É semana que vem ou é outra? É dia 7, não é? Aham. Semana que vem já. É, esse mês de setembro, né, tem esse feriado. Minha irmã vai para Criciúma, Ô, e eu vou na Glória! mala dela, Foi o quê? e eu vou na sua mala. Bora, partiu. Ai, Ai, Jesus. Vamos começar então, irmã. Já são 8h09. bora. É o Hoje congresso, ele é um pouquinho menor. congresso da Viviane Martinello. A Congresso. bênção recebida. A Dindinha, eu sou uma que sempre dá, é verdade, Dindinha. Eu também, filho. A gente fica dentro de casa. Maravilha, Jesus, da glória. É forte. É igual a minha colega ontem na cela. Nossa, Michele, que chique! Em plena quarta-feira, você no café. Ou seja, a vida tá ganha. Não tem mais nada. Eu disse, meu filho, existe umas recompensas. Eu disse, você acha que a vida é dura? Existe umas recompensas. O Senhor nos proporciona. A cara da riqueza lá trabalhando no Lerei e Michele lá, no café, em plena quarta-feira. É desse jeito. Andar com Jesus é assim. É sendo presenteado assim, ó. Vai vindo, as bênçãos vão correndo atrás. Eu pensei, acho que é só dentro de casa? Eu pensei, não, meu filho, tem recompensa. Recompensa do céu. Só Jesus mesmo que faz isso com nós. Todas nós, né? Todas nós. Essa oportunidade. É ficar ligado às oportunidades. As, Né? as Poderia ter oportunidades. passado lindo. Exatamente. Como tem gente que perde oportunidade, né? Uhum, No com curso Mulher certeza. Única, no curso Mulher Única fala muito sobre isso. Tem até uma lição É, sobre isso. Aham. é. Tem uma lição sobre isso. Sobre a gente não perder as oportunidades. Uhum.
É que às vezes a gente fica pensando tanto, ai, não sei, né? Ai, não sei se eu vou, É, né? E quando vou, já foi. Aí se arrepende. sim. É uma oportunidade mesmo que pode realmente te transicionar, Mas é né? mesmo. Aí, então, ou seja, todo mundo tem, né? Eu faço para todo mundo. Tem uns que pegam e tem outros que não. Hum, É verdade. igual realmente a palavra, né? Assim, na igreja, né? O pastor tá lá liberando a palavra, né? Tem uns que tá catando, anotando, aprendendo, crescendo, tem outros que Praticando. estão E olhando o outro tá celular, lá olhando quem tá. O quem tá irmão dos conversando, do vizinho, tá viajando. no serviço de amanhã. Aí, ou seja, essa palavra está sendo liberada porque está perdendo tempo. Aí, ou seja, foi na igreja e não aprendeu. Ficou lá pensando. Verdade, verdade. É por isso que a gente tem que estar. É assim, o Senhor, ele fala muito. É assim, a forma que o Senhor fala é nos detalhes mesmo. A gente, por isso que, como a gente leu aqui, né, em Provérbios também, é aquele que atenta bem, ele encontrará a vida. O atentar está muito, assim, bem concentrado. Bravo. É, precisa de uma concentração. Então, assim, É. é incrível, porque a gente sabe, igual a gente lê aqui, né? A gente leu, né, vários capítulos, já estamos em 30, né? Mas talvez é uma coisinha que a pessoa pegou, talvez nessa live, já está fazendo diferença na vida dela. Talvez foi Deu uma uma virada de chave. palavra, talvez foi uma palavra, foi realmente assim, um detalhe que a pessoa percebeu. Então, ou seja, e o Senhor vai falando com cada um, né, de uma maneira assim, para a pessoa entender, né? Sim, Então, aí é onde a gente vai vendo que realmente, assim, a palavra do Senhor, ela vai se encaixando, né? E conforme a gente vai entendendo, vai vindo o entendimento, vai encaixando o entendimento. É tipo um quebra-cabeça mesmo, né? Talvez a gente não entendeu aquela hora, daqui a pouco na outra vai entender. E assim vamos crescendo com Jesus, né? verdade. Bora Verdade. então começar? Bora começar então. Vamos orar. Pai, obrigada. Estamos aqui mais um dia. Obrigada pelas suas misericórdias que se renova sobre a nossa vida. Obrigada Jesus. pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça. Fale com Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Como é bom saber que o Senhor se faz presente, porque a tua palavra nos garante que o Senhor nunca nos deixaria só, né? Verdade. Então, a certeza que o Senhor está aqui, a certeza que o Senhor está aqui junto conosco, onde realmente o Senhor irá falar aos nossos corações, que não seja nada de nós mesmos, mas que realmente o teu Espírito Santo venha estar nos conduzindo nesta manhã, para realmente o Senhor tenha liberdade, Pai, para falar através de nós, realmente estar falando aos nossos corações, que nós possamos nos alimentar nesta manhã. Estamos aqui sentados à mesa da sabedoria, como queremos aprender contigo, Pai, porque o Senhor é a própria sabedoria. Espírito Santo, esteja à vontade, nos conduzindo nesta manhã. Vem estar, Senhor, abençoando a vida da minha irmã, que estará aí à frente dessa palavra agora de Provérbios 30, que o Senhor vem estar conduzindo a ela, trazendo realmente ao seu coração aquilo que talvez ela nem mesmo se atentou, mas o teu espírito vai estar nos revelando nesta manhã. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, pela oportunidade realmente que o Senhor tem nos concedido, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, né? Amém. Estamos aqui no capítulo 30. E vamos ver o que o Senhor tem a nos revelar. Começa assim, ó. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Etiel e a Ucal. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Nem aprendi a sabedoria. Nem tenho o conhecimento do santo. E aí, assim, pensando a respeito disso aqui, a gente percebe, assim, um homem realmente reconhecendo a sua limitação, né?
ele trouxe esse autor, né, escreveu isso, né, acredito como homem, né, ele reconhecendo exatamente que se não for o próprio Espírito de Deus, ele não consegue, ele não tem, ele, ó, você vê, ele entende e realmente ele não tem entendimento e que ele não tem a sabedoria e nem tem o conhecimento do santo, né? Então, ou seja, a gente realmente, assim, falando humanamente, né, para nós, assim, olhando para nós, é o que nós somos realmente, né? Assim, se não for o próprio Espírito, trazer o entendimento, trazer o conhecimento, né, da palavra dele, a gente não tem, né? Aí eu fiquei pensando a respeito disso, eu falei, gente, realmente, que o Senhor, ele realmente, ele precisa se revelar a nós, né? Porque a gente não tem, por isso que precisa realmente a gente querer buscar, porque humanamente nós não temos nem sabedoria, nem conhecimento de nada, nem do próprio Deus, né? Então, ou seja, olha pra você ver como que a gente nasce totalmente numa ignorância, né? Totalmente assim, com a mente fechada, né? Olha pra você ver como a gente já falou aqui também, né? Como que nós precisamos desse desenvolvimento, né? Para a gente realmente aprender quem é o Senhor, né? Então, você vê a verdade que ele, né, nos ensina, conheçam a verdade, então, ou seja, vai contra essa verdade, que ela vai te libertar, ela vai te ensinar, é onde que a gente entendeu, né, que vai ter o conhecimento, vai ter o entendimento, né, vai ter a inteligência, então, ou seja, realmente é um homem que reconheceu que ele realmente não tem, e é o que a gente precisa reconhecer que a gente também não tem. Então, eu acredito que esse capítulo 30 traz realmente essa humildade, porque ele está reconhecendo, né, que ele não Ele traz tantos questionamentos, né? Oi? Ele vai trazendo tantos questionamentos de coisas, de mistérios, né? Sim, que acaba sendo uma forma de talvez querer conhecer, né, o próprio Sim. Senhor. Então, é como se ele estivesse trazendo uma reflexão mesmo, assim, interna, né? E é o que a gente precisa trazer para a gente mesmo. Né? Então, aí no versículo 4 diz assim, ó, quem subiu ao céu e desceu? Uma pergunta. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes? Então, ou seja, realmente, assim, aí a gente vai vendo que é onde que a gente precisa conhecer esse Deus, né? Quem é Ele? Né? Então, ou seja, é Jesus, né? Porque Jesus, lá em João 3, João 3, quando ele estava falando com Nicodemos, né? sim, Vai falar assim, ó, ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Né? Então, realmente também trazendo essa revelação de o próprio Jesus, né? Que é o próprio Deus. porque Provérbios é antes de Cristo. Né? Então, ou seja, já estava trazendo a revelação do próprio Jesus. Né? Então, ou seja, realmente, assim, são palavras... Quer saber, né? Diga-me, né? Sim, então, você vê, é o desejo que precisa surgir, realmente, porque no início ele reconheceu que ele não tem nada, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Então, pai, me ajuda, eu preciso. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Buscando todo dia. Senhor, me ajuda. Quem é o Senhor? Quem realmente, o que o Senhor tem para mim? Foi aquilo que você falou também, né, da sua experiência. Né, que você falou, Senhor, se o Senhor realmente tem uma palavra para mim, então me mostra, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Né? Então, ou seja, realmente trazendo essa consciência, né, da nossa limitação, que nós temos uma limitação. Né? Então, aonde que se a gente for a busca, a gente com certeza o próprio Deus vai revelar. Porque a Bíblia, ele falou lá em Apocalipse, que a Bíblia ela é selada. Quem revela para nós é o próprio Jesus, né, que tem os 7 selos. Então, ou seja, você vê que são camadas, né? Que vai sendo revelado. Né? Então, o Senhor, ele quer revelar a nós. Então, esse homem, realmente, ele traz, né, esse ensinamento, a importância da gente na busca do conhecimento. Né? E aí diz assim, no versículo 5, toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, você vê, a palavra de Deus, realmente, ela é pura, ela realmente ela é viva,
ela é realmente ela que traz vida para nós. Então, e ela é um escudo. O escudo que é uma proteção, né? Uma proteção realmente de quem? Como a gente já falou aqui, né? Contra esse mundo das trevas que nós lutamos, né? Que o Senhor nos orientou. O mundo, quem age é o maligno, né? Então, ou seja, vigiai, orai, se reveste da armadura de Deus. Né? Então, ou seja, é por isso que o Senhor ele quer que realmente a gente venha confiar nessa palavra para a gente não ser destruído. Né? Então, por isso que ele falou, escudo é para os que confiam nele. Aí, nada acrescente às tuas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Né? Então, tem até uma palavra também que fala bem assim, que o Senhor fala assim, seja de todo homem mentiroso, somente a minha verdade. Por isso que diante do Senhor não tem a nossa verdade. É o que a Bíblia diz. São todas, né? Todos nós que buscamos essa palavra, buscamos o ensinamento de Deus, é aonde a gente precisa entender que em nós não tem verdade. Não é o que eu penso, o que eu acho. Ah, eu penso isso. Não, é o que a Bíblia está dizendo. Então, ou seja, onde que todos precisam se submeter a uma verdade. De quem? Da palavra. Né? Então, não acrescente, né? Para que você realmente não seja achado mentiroso. Igual esse não acrescente mostra o quê? Que ela é completa. Sim. Né? Não precisa ser completada, né? Não acrescente, ou seja, ela é completa. Tudo que Sim. você quiser, realmente, você vai encontrar essa verdade, ela é completa em tudo. Realmente é uma plenitude, realmente, na palavra. Sim. Exatamente. Porque, ou seja, é nisso, igual ele está falando aqui, né? Para você não seja achado mentiroso. Né? Porque realmente, e o homem, ele muitas vezes se engana ele próprio. Né? Também tem isso, que muita da gente está se enganando. Então, por isso que diante do Senhor a gente precisa buscar sempre essa humildade mesmo, de deixar Ele nos corrigir. Né? Porque quando o Senhor vem a correção do próprio Deus para nós, é onde a gente reconhece realmente que a gente está errado. Agora, se a gente fica, né, achando que a gente está certo, a gente vai ficar o quê? No caminho da mentira. Né? Então, aí diz assim, no versículo 7, 2 coisas te pedi, não, mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto, não negues e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Ou seja, realmente assim, a gente vai vendo que a importância da gente manter a seriedade diante de Deus, né? Tipo, essa prudência, na medida certa, né? Na medida certa, porque realmente tem coisas que nos corrompem, tem coisas que nos faz se perder, né? E como ele está falando aqui, porque nem a pobreza e nem muita riqueza, né? Porque eu muito farto, aí ó, pra você ver, eu muito farto, não te negue. E eu muito pobre, eu venha lançar mão do Senhor. Tipo, quem é o Senhor que não me cuida de mim, né? Tipo assim. Então, você vê como que realmente o Senhor tem uma medida certa, né? E aqui é o fato de reconhecer e falar, Senhor, que eu venho estar realmente no centro da sua vontade, né? Por ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, né? Porque muitas das vezes a gente está olhando para o outro, né? Nossa, aí o outro tem uma medida maior, porque igual não tem naquelas parábolas, né? Que ele dá 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro, né? E a gente fica olhando para o outro que tem 5, mas o outro tem a capacidade de ter 5. Se o Senhor te deu 2, é porque você tem essa capacidade de ter 2. Então a gente suporta aquilo que é a nossa medida, não a medida do outro. Por isso que a gente precisa estar satisfeito com aquilo que o Senhor tem para nós e falar, Senhor, me dá aquilo que o Senhor tem para mim viver, né? Que eu viva tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, não para outra, né? Bom dia, Samanta. Bom dia, Sami. Então, para você ver como que realmente isso é muito interessante,
né? Igual, realmente assim, igual a igreja. Tem igreja que tá 20 mil membros, tem outras que é 200, tem outras que é 50, tem outras que é 400. Então, ou seja, cada um tem a sua medida, né? Então, a gente precisa realmente se alegrar naquilo que o Senhor colocou para nós, onde que realmente vai sair, a gente vai sair desse lugar de A Bel, comparação. Bel entrou. A Bel? Uhum. Belzinha, gente, na nossa live. Ei, Belzinha, quanto tempo? Entendi, amor. Então, aí a gente vai vendo que como que o Senhor é tão maravilhoso que Ele quer que a gente realmente se alegra nesse lugar. Porque a comparação, onde que vem o princesa. Tudo bem, amiga? Que bom te ver aqui. Intercede aí, amiga, por nós. Então a gente vai vendo realmente assim que o Senhor ele quer tirar a gente dessa comparação, sabe? Então, esse homem ele estava entendendo realmente, traz uma revelação do próprio Espírito realmente desse lugar que a gente não precisa se comparar, né? Tem uma porção reservada para cada um, né? E esse é o centro da vontade. Então, ou seja, Senhor, não me faça me perder, né? Porque muitas das vezes quando você anseia por mais, você se perde, né? E se você tem menos também, aonde que você começa a ficar perdido também, né? Aí você começa a blasfemar, né? Tipo assim, pobre demais. Porque acaba trazendo uma murmuração, traz uma murmuração, né? Tipo assim, Senhor, você não está me vendo, né? Você não está me ajudando, né? Então, é o que ele trouxe essa reflexão. Então, assim, aí diz assim, ó, no versículo 10, não calunies o servo diante do seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma realmente, tipo assim, olha como que é uma palavra tão... Olha pra você ver como que é uma palavra que foi escrita lá atrás e é tão viva presente de hoje. Que é o que? Realmente, o que o mundo tem. Essa geração. É a geração. Olha para você ver, olha a importância da gente estar realmente ligado para a gente não se corromper e se perder. Muito atual. Então, você vê, há uma geração que amaldiçoa seu pai, que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cuja pálpebra estão levantadas para cima, uma pessoa realmente altiva. Há uma geração cujos dentes são espada e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os filhos e os necessitados entre os homens. Há um sanguessuga, tem 2 filhas, a saber, dá. Essas 3 coisas nunca se fartam. E a 4 nunca dizem, basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz, basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro o arrancarão, e os pintões da águia, que são os filhotes da águia, os comerão. Então, olha para você ver como que realmente a gente vai vendo como que esse mundo, como a gente começou, né, nesse início de Provérbios, como a gente descobriu, né, que para mim e minha irmã foi uma descoberta, assim, que a gente não tinha se atentado dos 2 caminhos, que é o Provérbios. Então, realmente, assim, o caminho que nós estamos, que é esse caminho do mundo, e o caminho de Deus, que é onde que ele vai te policiando e te ensinando a praticar uma palavra. O Provérbios é muito prática, né? Então, onde que a gente vai entendendo o caminho que nós estamos, que é das trevas, aonde que nos influencia, aonde que nos tira do propósito, aonde que realmente não nos deixa avançar, porque são coisas que a força das trevas sempre está o quê? Sempre nos rodeando, nos impedindo de acessar a verdade do próprio Deus. Então, quando a gente vai vendo que, olha para você ver,
esse capítulo, né? Vai trazendo realmente o que está nesse mundo, que é essa geração. Hã? Não, o que está acontecendo, né, na geração. Sim, o que está realmente acontecendo em nosso meio. Então, olha para você ver como que é importante a gente se guardar diante de uma palavra. Por isso que começamos nesse capítulo 30, esse homem trazendo essa reflexão para nós, que é o próprio Espírito de Deus, né, revelando para nós o quanto nós somos limitados em conhecimento da palavra, né, que a gente precisa realmente buscar esse conhecimento, porque é uma geração corrompida, é uma geração que realmente o pecado destruiu, né? E Então, uma geração que não tem satisfação, né? Porque ela sempre quer mais, igual tá aqui, ó, a sanguessuga tem duas bocas. sim, Mais, mas ela não tem uma satisfação realmente, que é um vazio realmente, sim, né? Então ela é o sempre tem vazio. essa ganância, né? De buscar mais, de buscar mais, de buscar mais, não tem Nunca está freio, né? satisfeita. Não tem uma satisfação. E é incrível, realmente, essa plenitude a gente só encontra no centro da vontade de Deus, né? Onde que o próprio Senhor te preenche, nos preenche por completo. Sem estar nesse lugar, a gente realmente é uma inquietação que tem dentro da nossa alma, que veio do pecado. Né? Então, ou seja, e esse sanguessuga que acaba sendo o quê? Uma força das trevas, sempre nos influenciando a isso, que acaba sendo um alimento para ele. Né? Então, por isso que é muito bom, como a gente falou várias vezes nesses provérbios também, sobre esse discernimento que nós precisamos ter, para a gente realmente não se perder na caminhada com Cristo. Né? Porque não é porque nós hoje conhecemos uma verdade, conhecemos o Senhor Jesus, que nós estamos agora livres, né? No sentido, agora que a gente tem que ficar mais ligado, né? Do que realmente com quem nós estamos lutando. Né? Porque as trevas está aí para tirar a gente realmente do propósito, tirar do foco. Né? Então, a gente vai vendo que a gente precisa, todos os dias, né, ter esse anseio em conhecer essa palavra. Aí diz assim, no versículo 18, há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, e o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da adúltera, ela come e limpa a sua boca e disse, não cometi maldade. Então, ou seja, realmente assim, a gente vai vendo que como que se a gente não buscar realmente essa verdade, né, do próprio Deus, a gente não consegue ter esse discernimento e a gente não consegue reconhecer onde que estamos errando, né, que é onde que esse caminho, né, que nos influencia, ele, olha, você vê, ele faz você comer, limpa a boca e não comete maldade nenhuma, né, então, ou seja, realmente são assim, só através da palavra, realmente, assim, de uma busca, realmente, que a gente vai conseguir se enxergar. Hã? Quando os olhos se abrem, né? É Sim, como Paulo, né, no caminho de Damasco, né? As escamas são retiradas quando ele tem um encontro real com Jesus, né? exatamente. É só naquele momento ali que ele teve aquele encontro, aquele impacto ali com o próprio Espírito de Deus, que a consciência dele foi iluminada, né? Então, onde que ele ficou envergonhado ali, ficou entristecido. Né? Aí o engano se abre. Que é onde que a gente tem essa libertação mesmo, né? O Senhor, ele quer nos libertar. Né? A gente conheceu a verdade, a gente conheceu o Senhor Jesus, a gente conheceu, a gente já se entregou para ele, mas agora precisa essa busca de uma libertação interna, é sempre. Né? O Senhor, ele quer realmente nos libertar. Então, aí diz assim, no versículo 21, por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Aí diz no versículo 22, pelo servo quando reina e pelo tolo quando anda farto de pão. Então, olha para você ver como que realmente, quando nós vamos conhecendo a verdade do próprio Deus, a gente vai incomodando as trevas. Isso é fato, sabe? A gente precisa entender isso. Bem assim, bem entendido. Né? Quando a gente vai se envolvendo com Cristo, a luz da palavra vai entrando dentro de nós. O caminho do Senhor realmente vai trazendo para nós os ensinamentos dele, para a gente realmente lutar contra quem? Contra essas trevas.
Então, ou seja, conforme a gente vai entrando nesse caminho, se relacionando com Deus, vivendo as suas promessas, aí a gente tem que guardar realmente o nosso coração. Por quê? Porque isso vai alvoroçar a terra. O diabo que atua nessa terra, ele vai ficar incomodado, ele vai ficar raivoso. Ele vai precisar o quê? Tirar o seu foco. Quantas palavras a gente vê na palavra no geral que a gente realmente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado, a gente vai ser blasfemado, a gente vai ser. Então, ou seja, isso traz um incômodo na terra. Né? Então, ou seja, é o que o Senhor Jesus ele veio nos ensinar. Olha para você ver como o nosso Deus ele morreu. Né? Ele incomodou a terra. Quando ele veio, que é a própria revelação dele vindo realmente na terra, ele trouxe esse incômodo, porque o diabo sabia que estava perdendo território. Né? Então, ou seja, Jesus ele veio com esse propósito, uma missão na terra. E ele trouxe realmente, ele alvoroçou a terra. E aí você vê, e não podia, calma aí, eu perdi, pelo servo quando reina e pelo tolo quando anda farto de pão. Aí diz, pela mulher aborrecida quando se casa e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas da sabedoria. Aí diz, né, ó, essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas da sabedoria. Que aí ele vai trazer um exemplo da sabedoria. As formigas, que são um povo impotente, todavia, no verão, prepara a sua comida, né, foi o que a gente falou, né, da formiga, né, que ela traz esse exemplo para nós, né, que ela realmente ela trouxe, né, um ensinamento, né, para uma reflexão, né, para a gente, que realmente é uma pessoa, a formiga, ela trabalha, né, ela está disposta, né, pode estar chuva, sol, ela está ali fazendo o que ela tem que fazer. Aí os coelhos são um povo débil, mas contudo fazem a sua casa nas rochas. Então, olha para você ver como que realmente o Senhor vai trazendo essa reflexão. Hã? É porque a criação realmente ela revela, né? Sim. O Criador. Não, e aí você vai ver que muita sabedoria, né? Aí sabe o que eu fico pensando? Porque assim, você vê que são animais que, tipo assim, já entenderam. Aí a gente, né, que é um ser humano, muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de entender. Né? Então, você vê como que realmente a gente vai vendo, né, essas reflexões para a gente analisar realmente. Então, os coelhos são um povo débil, mas contudo faz suas casas na rocha. Então, você vê como que é importante a gente construir a nossa casa na rocha. E os gafanhotos não tem rei, e contudo, todos saem em bandos e se repartem. Ou seja, são unidos. Tem a unidade, né? Tem a unidade. Né? E você vê, e nós, seres humanos, essa briga, muitas das vezes, né, conflitos, que muitas das vezes, quantas pessoas têm uma dificuldade realmente de viver em unidade. Né? Então, ou seja, você vê que os gafanhotos, eles não têm rei, contudo, eles saem em bandos e se repartem. Então, ou seja, olha pra você ver como que realmente o Provérbios ele vai trazendo, né, reflexões para a gente analisar, para a gente pensar a respeito disso. Né? Porque realmente o Senhor, Ele quer que a gente aprenda na unidade, né? Ele quer que a gente aprenda a entender a importância de andar um com o outro, que nós somos o corpo, né? E como que a gente tem falado nesse tempo a respeito disso. O Senhor ajustando o corpo dele, o Senhor alinhando a igreja dele, o Senhor realmente, assim, nos moldando mesmo, para que a glória dele realmente se manifeste nas nossas vidas, né? Porque ele é o cabeça da igreja. Né? Então o Senhor, ele quer que nós entendemos essas coisas e discernimos o mundo espiritual, porque só quando a gente realmente discerne que a gente realmente não é atingido. Né? Enquanto a gente não discerne, onde a gente se fere, a gente se machuca, são situações que vêm para nos ferir realmente, então a gente precisa guardar o nosso coração de fato, de verdade, porque aqui vai fluir a fonte de vida. Né? E se a gente estiver ferido, a gente não consegue prosseguir. E aí eu estava até vendo o pastor Juscelio também, ele falando uma situação,
eu achei muito interessante, que ele falando bem assim, que a ovelha, ela quando... não foi o Juscelio, não, foi o pastor da Viviane Martinello. Ele falando, né, não sei se você viu, irmã, o Thelma, ele falando que a ovelha, quando ela se machuca, ou seja, os insetos, os bichos, ele vem ali e começa a alimentar daquilo ali, né, onde que está sangrando, né, então, ou seja, acaba que realmente, assim, não quer deixar curar, porque aí o bichinho fica comendo ali, vai comendo, então, onde que a ovelha acaba sendo, ela não consegue mais andar, sabe? Porque ela fica machucada, né? Então, ou seja, realmente a gente precisa deixar o próprio Deus nos curar, né? Nos limpar, para a gente não ser impedido de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Né? Então, a gente precisa entender que a nossa luta realmente é o mundo espiritual, não é com as pessoas. Aí diz assim, no versículo 28, a aranha que se apanha com as mãos, ela está nos passos dos reis. Ou seja, você vê, a aranha, ela neutraliza, né? Então, ou seja, no mundo espiritual isso, né? Que é onde muitas das vezes ela está o quê? Querendo nos morder, que não somos reis, né? Diante do Senhor. Então, o quê? Ela está nos pés dos reis. Então, ou seja, ela fica procurando um calcanhar para morder e neutralizar, para a gente realmente não dar passos firmes, né, com o Senhor. Então, a gente precisa estar sempre, irmã, sempre muito ligado a esse tipo de situações que o próprio Senhor, ele quer nos ensinar. Então, aí no versículo 29 diz assim, ó, há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. Então, olha para você ver como que realmente, ó, a aranha, ela está no calcanhar, ela está tentando ali te impedir, né, querendo te morder, que é as trevas, né, que a gente sabe que a Bíblia fala que ele fica, né, 24 horas ali, né, nos rodeando, né, tentando nos tragar. Então, a gente vai vendo que o Senhor vai usando esse tipo de bichos para a gente trazer realmente um entendimento, uma reflexão. Então, o Senhor tem um bom andar para nós. O Senhor quer que nós prosseguimos, o Senhor quer que nós avançamos, o Senhor quer que nós crescemos no entendimento, no conhecimento, para a gente não se perder, para a gente realmente alcançar essa plenitude, para ser mulheres sábias, para ser mães melhores. Então, você vê, isso tudo está o quê? Realmente no conhecimento do próprio Deus para nós, para a gente viver realmente uma plenitude. Então, aonde que ele vai trazendo essas reflexões para a gente o quê? Entender. Aí, ó, há três que tem um bom andar, e o quarto passeia muito bem. É o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Então, olha para você ver como que realmente o leão, ele sempre vai nos ensinar, né? A gente, né, falamos já sobre isso também. Então, ou seja, realmente o leão, ele tem o governo, né, irmã? Que a gente até falou sobre o governo ontem. Então, assim, o leão, ele traz mesmo, assim, um ensinamento muito grande para a gente, né? E o leão, aí no versículo 30 diz assim, ó, o leão é o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Então, olha para você ver. O leão, o Senhor trouxe aqui um exemplo. Então, e o Senhor trouxe esse exemplo do leão, porque há três que têm um bom andar. Então, o Senhor, olha para você ver como que é um animal, o Senhor trazendo para a gente uma reflexão, como nós precisamos nos portar em andar aqui. Né? Então, ou seja, ele está o quê? O leão, ele é atento, ele fica ligado. Se ele vê um bicho chegando, se aproximando, ele já dá o grito. Já espanta todo mundo. Então, ou seja, que realmente é o que a gente precisa estar ligado ao nosso território, né? Cuidando do nosso território, atenta realmente ao nosso território, né? Passamos por situações, dificuldades, mas estamos ali naquela proteção. Então, isso, você não está desligada. Aí onde você anda por fé, você acredita no que o Senhor tem para a sua vida, aí, mas você o quê? Está ligada. Porque você sabe que realmente existe o inimigo tentando entrar. Então, esse é o que anda muito bem. Ele é o mais forte entre os animais. E por ninguém torna atrás. Aí o outro, que o Senhor traz o exemplo, é o cavalo de guerra. Eita glória, é forte. Então, assim, ó, você vê, o cavalo de guerra, ele é bem entendido, ele é bem treinado. E a gente vai entendendo isso, irmãs, que realmente fala assim, Jesus, como que o Senhor é poderoso? Como que o Senhor tem ensino para a gente realmente
para a gente não cair nessa armadilha do inferno. É incrível. Então, isso realmente é como nós precisamos nos portar, né? Porque estamos aqui numa guerra, né? Então, a gente não pode estar distraída, a gente precisa estar ligada, mas não com medo, porque a gente tem que entender que maior é que está conosco, né? Que é o Senhor Jesus, que ele já venceu e já nos deu a vitória. Né? Jesus, ele veio para isso, resgatar a gente do império das trevas e nos trouxe um reino da luz, que é o que a gente está entrando na palavra. Isso aqui é o reino dele, da luz. Então, a gente vai vendo como que o Senhor quer que nós nos portamos. Como? Agora, primeiro é o leão, que é forte. Agora, o segundo é um exemplo, para a gente trazer a reflexão. O cavalo de guerra. Então, ou seja, o cavalo de guerra é o quê? Ele está preparado, porque ele sabe que quando viu o inimigo, ele tem que, é para cima. Aí, bem cingido, pelos lombos. O bode também. E o rei a quem se não pode resistir. Então, olha para você ver como que realmente são animais de guerra. Né? Então, ou seja, é onde que a gente precisa saber. Se quando a gente começa a trazer, e mano, é incrível, quando a gente começa a entender esse discernimento, que a nossa luta é espiritual, aonde que a gente se guarda realmente, se protege realmente, e mantém firmemente nas verdades do Senhor para nós, né? Porque é onde que a gente leu aqui, tem coisas que realmente a gente vai trazer uma inquietação na terra, né? Então, se a gente não está atento a isso, aonde que a gente vai fazer, não, mas do nada acontecer isso, por que isso, gente? Mas e por quê? Porque você carrega o nome de Jesus, você carrega a presença de Deus, e o diabo sabe disso. Ele precisa tentar roubar o seu foco, ele precisa tentar de todas as maneiras te ferir, te machucar, né, para que você venha se perder realmente. Então, então é por isso que o Senhor, ele quer realmente que nós nos atentamos. Então, por isso que, né, a gente amanhã vai ler em Provérbios 31, ou Glória, mulher que prospera. Irmã, mulher que prospera, a Mel sabe, a Mel tem curso comigo. Mulher que prospera, Provérbios 31. Se você tem vontade de fazer um curso Mulher que Prospera, que tem na igreja, é Provérbios 31. Amanhã a gente vai dar um spoiler. E realmente, então, ou seja, e aí a gente tem, a gente falou, né, todo esse provérbios aqui, a gente tem uma missão, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que agir, porque realmente a sabedoria para ela descer é só na prática, né? Então, ou seja, tudo isso o Senhor está nos ensinando a como guerrear contra o mundo espiritual, para a gente conseguir o quê? Obedecer e a sabedoria descer, né? Então é por isso que como nós mulheres, a gente vai entendendo que a gente né, estudou aqui várias vezes também, né, sobre a gente guardar as nossas emoções. Ontem minha irmã também trouxe, né, a explicação do governo, ou seja, o governo, ele entende realmente ali a sua posição, o seu lugar, né? Então, ou seja, você governar a sua vida, suas emoções. Por que isso? Por que esse governo? Porque existe um ataque que vem vir contra esse governo, né, que vai tentar te destruir. Você vê, a aranha quer morder o pé dos reis. A aranha quer morder. E a aranha, quando ela morde, ela te o quê? Ela te paralisa, onde você não consegue mais prosseguir, né? Onde que você fica ali com o veneno dela. Né? Então, ou seja, onde que a gente precisa estar ligada a isso. Realmente, esse posicionamento mesmo, né? De ocupar o lugar, irmã, eu entendo assim, igual, ele traz esses três exemplos, né? De animais realmente imponentes, né? E realmente que não baixa a guarda, né? Que é o leão, o cavalo de guerra, né? O bode, né? E deu o exemplo também do rei, né? À frente da sua batalha. Né? Então, a pessoa sabe, a sabedoria, ela nos coloca nessa posição da gente não baixar a guarda. A gente sabe quem a gente é, né? Então, esse tipo de exemplo nos faz refletir a maneira como a gente precisa se portar. Né, diante das trevas, diante do inimigo, né? Igual tá falando aqui, ó. O rei à frente do seu exército. Como que um rei se porta à frente do exército? Ele é imponente, né? Ele vai realmente querendo para vencer, né? E com o Senhor a gente já sabe que a gente tem a vitória. Né? Então a gente já tem uma vantagem aí na frente. Então a gente não precisa andar de cabeça baixa, né? E é ocupar o lugar de filho, né? O filho dos Deus vivo. Né? Então a gente vai andar com essa imponência, não tipo assim de orgulho, mas eu falando em relação ao mundo espiritual, de você realmente isso, de você realmente se posicionar,
né? E não abrir mão, né? Porque Sim, você é filho, né? E muitas das vezes a gente se porta como realmente, como a gente não é escravo, ninguém, como né? escravo. Como escravo, né? E você não realmente não se posiciona no seu lugar que o Senhor já te deu. Exatamente. Né? Então, esse lugar já foi conquistado. Né? Esse lugar já foi conquistado. Né? Então, onde que a gente precisa agora o que? Assumir o nosso lugar de rei. Né? Então, ou seja, de governo, né? De se portar realmente assim, de não temer as guerras. Né? E como a gente falou, né, da sabedoria também, né, de assumir essa responsabilidade, né? Não tem para onde correr. Então, ou seja, aí no Uhum. versículo 32 diz assim, ó, e se procedeste loucamente elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na tua boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Por isso que tá Aí mandando vai, colocar a mão na boca. aí eu falo assim, gente, realmente, olha para você ver como que né, a situação adversa que todos nós passamos é para lançar palavras, né, para realmente ou falar alguma coisa, né, ou reclamar de alguma coisa. Então, você vê como que o Senhor, ele realmente ele nos mostra a importância da gente se frear, né? Porque, bom, é incrível. Se procedeste loucamente, ou seja, na hora que você estiver irado, na hora que você estiver raivoso, na hora que você estiver realmente descontrolado, elevando-te. Então, tipo assim, você está na sua razão, você está na sua, né? Tipo assim, não, eu estou certo. Nesse momento, aí, ó, você vê, se procedeste loucamente, elevando-te, se imaginaste mal, põe a mão na sua boca. Porque O que a o gente falou espremer, ontem, né? Bebe água. bebe água. Porque o espremer do leite produz manteiga e o espremer do nariz produz sangue. E o espremer da ira, que é realmente onde você está sendo tentado, vai o quê? Agir com tenda. Então, realmente, mas é o que a gente está falando aqui, realmente, a nossa luta é espiritual, é com principado, é com potestade. Jesus, ele venceu para nós vencermos também, por isso que ele falou bem assim, vocês vão vencer também. Né? Então, a gente precisa sempre estar renovando a nossa mente nessas verdades que o reino que Jesus conquistou para nós, que hoje nos dá o direito e a autoridade de não ser dominado por esse espírito das trevas, realmente que nos prende, que sempre está aí armando, né, situações para nos destruir, para nos atingir, para ser realmente contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos. Isso tudo realmente a gente precisa entender que o plano de Deus está muito acima, né, como a gente leu também ontem, que ele está no alto retiro. Então a gente precisa estar o quê? Desviando desse caminho mal, saindo realmente desse lugar que é onde que as trevas sempre estão nos rodeando, tentando nos atingir. Então, assim, esse versículo 30, nesse capítulo 30, a gente viu realmente assim, né, que como a gente começou aqui, essa humildade que a gente precisa entender, aprender, se posicionar e agir. Porque o agir realmente é o quê? Você assumir o seu lugar, né, como leão, né, como realmente você entender que você cuida do seu território, que a sua vida você precisa governar, a sua vida você precisa se posicionar, você tem ações a realizar, né, então, ou seja, o Senhor é conosco, o maior é o que está conosco. Isso foi revelações exatamente do próprio Espírito, né, que existe na Terra, como a gente falou aqui, dessa geração corrompida, né, que estamos envolvidas nessa geração, e aí, ou seja, o Senhor, ele quer que realmente a gente agora não venha se corromper, mas entramos num caminho, né, da verdade dele, para a gente o quê? Andar conforme ele nos chamou para andar aqui, para ser vitoriosos, para andar reinando em terra, reinando em vida, né, não se corrompendo, realmente se dominando, colocando a mão na boca, freando, falando assim, não, não é por aí, eu não vou agir desse jeito, Espírito Santo me ajuda, como ele falou aqui, há três que têm um bom andar, então o Senhor quer que nós tenhamos um bom andar, um prosseguir em conhecer ao Senhor. Como servos de Deus, precisamos ter realmente essas posturas, então, ou seja, o Senhor vai nos alinhando, nos disciplinando, nos ensinando, nos corrigindo, nos moldando para a gente ficar o quê? Posicionados, para a gente entender que realmente estamos aqui guerreando,
né, contra um espírito que é contra essa verdade, aonde que traz um incômodo, né, que aí muitas das vezes vai buscando ao Senhor, aí a gente fica pensando, fala assim, meu Deus, né, agora que eu comecei a buscar o Senhor, começou a levantar mais coisas, né, mais situações, mais problemas, talvez. Então, ou seja, são incômodos que vai trazendo para a terra onde que nós estamos vivendo, por a gente estar buscando uma luz, aonde que aí as trevas, que é o mundo, né, acaba o quê? Incomodando, né? Então, onde que a gente não pode se deixar levar por isso, né? A gente precisa, aí até, eu outro dia estava ouvindo, né, um estudo, né, falando exatamente isso. O servo de Deus, ele precisa entender isso, que ele vai incomodar a terra. Então, ou seja, e ele precisa aí, acho que é Paulo que fala, né, que a gente precisa se alegrar ainda nas tribulações, né? Nas perseguições. Então, ou seja, realmente do teu bem. tudo coopera A para mensagem a nossa ser propagada. Hã? É na perseguição que a mensagem ela cresce. Sim, que é onde a gente vai se desenvolvendo e a gente vai amadurecendo. É nos momentos mais difíceis que nós passamos que a gente amadurece, né? A gente cresce, a gente aprende, a gente se ressignifica, a gente realmente vai entendendo algumas coisas. Então, e o plano de Deus é que a gente avance, né? Então, por isso que ele traz esses ensinamentos, né? Trazendo esses exemplos dos animais também, porque ele quer a nossa casa firmada na rocha, né? Como os coelhos, né? Como as formigas, que a gente precisa o quê? Trabalhar, correr atrás, agir, né? Então, ou seja, a formiga, ela nos ensina muito, né? Então, ou seja, olha para você ver, o Senhor trazendo essas reflexões, você vê, são pequenas, mas sábias. Olha para você ver, são pequenas coisas, mas é sabedoria, para você não se corromper, para mim não me corromper, para a gente não se perder, né? Então, olha para você ver como que realmente isso, ó, são bem providas de sabedoria, né? Então, realmente que o Senhor, ele venha nos ensinar, como os gafanhotos também, aprender a andar em unidade, né? Porque realmente tem uma unidade, tem um fortalecimento, tem crescimento para nós, andando em unidade, né? Que a gente aprenda a repartir umas com as outras, aprender realmente o repartir, como a gente, acho que foi ontem, né, da sabedoria, que realmente ela é generosa, né? Ela não pensa só nela, ela pensa em repartir mesmo, né? Então, ou seja, isso tudo está no conhecimento do próprio Jesus para nós, o quê? Andar bem, né? Então, ou seja, o andar bem, você se porta entendendo que você guerreia contra o mundo espiritual e você, o quê? Se protege contra esse mundo espiritual, né? Então, e o Senhor, que o Senhor realmente venha nos ajudar, né, todos os dias, porque quem nos ajuda é o próprio Espírito Santo de Deus. A gente mesmo não tem, como esse capítulo começou. Senhor, eu não tenho entendimento. Senhor, eu não tenho sabedoria. Senhor, eu não tenho nem o conhecimento do Senhor. A gente precisa aprender todos os dias. Senhor, nos ajuda a conhecer quem é o Senhor. Nos ajuda como me portar realmente, Pai, com humildade. Senhor, me ajuda, né, a não ir para esse caminho da mentira, do engano, que está tão perto de mim, que quer roubar o propósito, que quer me roubar realmente do centro da sua vontade. Pai, nos ajuda. Então é o Espírito Santo que vai nos ajudando, porque essa palavra realmente ela é pura e ela é um escudo para nós. Ela nos protege realmente, é uma verdade. A palavra do Senhor é uma verdade para nós. Então é uma verdade que realmente nos liberta e nos faz discernir aonde que está o engano, aonde que está a mentira, aonde que está a armadilha das trevas para tentar, né, te paralisar na caminhada, né? Então, ou seja, quantas pessoas, né, na caminhada com Cristo começou até muito bem, mas ele acabou se perdendo, se feriu, se machucou com pessoas, né, na caminhada mesmo com Cristo. Então, ou seja, é isso que o Senhor ele vai trazendo esses ensinamentos para a gente não se perder. Por isso que ele diz assim, ó, aquele que chegar até o fim, este receberá a coroa da vida. Né? Então, ou seja, existe um caminhar, existe um prosseguir, existe realmente um avançar, existe realmente, assim, uma persistência. Aí ele diz também, resista ao mal e ele fugirá de vós. Né? Porque o diabo ele é insistente, mas a gente precisa entender isso, colocar todos os dias isso na nossa mente. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Né? Então, o que nós agora estamos aprendendo é como guerreamos contra esse espírito que já foi derrotado. Né?
ou seja, porque, como o Senhor falou, né, que como ele age ainda na terra, aonde agora os filhos de Deus precisam estar vigilantes, né, porque ele é mau, né, e ele vem contra nós, né, então, ou seja, a gente tem que entender isso, que ele vem contra, né, para nos destruir realmente, né, então que a gente venha guardar essas palavras da sabedoria do próprio Deus, né, são palavras realmente que nos protege, nos guarda as nossas emoções, nos livra realmente de todo mal, e que o Espírito de Deus realmente venha nos ajudar a andar como águias, porque a águia está por cima. A águia, ela está por cima das nuvens, né? Então, ou seja, é como um navio também, forte. A gente vai ler também o Provérbios 31 falar sobre o navio. O navio, ele tem uma estrutura de carregar peso, né? Então, ou seja, onde a gente vai aprendendo a capacidade que o próprio Deus vai trazendo para nós de suportar algumas coisas mesmo, né? Então, ou seja, e ele não dá nada daquilo que a gente não suporta. Tudo que a gente passa, toda a aprovação que nós passamos realmente, ele Vida, né? é a, é a sua medida, é a sua medida. Então, ou seja, a gente só falava assim, Senhor, se o Senhor liberou isso, se o Senhor permitiu isso para mim viver, é porque tem uma glória a ser manifestada maior, né? Então, a gente precisa mudar o olhar, realmente, né? Então, ou seja, o caminho da águia, que ele trouxe também realmente esse exemplo para nós, esse caminho da águia, ele traz muito ensinamento para nós mesmos, né? Porque a águia, ela nos ensina, a águia, ela não desiste, né? E aí a águia, ela voa alto, ela sobe alto, é a ave que mais chega lá Por cima da quase, tempestade. ela passa por cima das nuvens, né? Então, assim, a gente vai vendo como que o Senhor traz o ensinamento através dos animais, né? Que por isso A que natureza fala. a natureza fala, né? Então, ou seja, olha pra você ver como são ensinamentos ricos, né, pra gente, né? Então, que o Senhor Jesus nos ajude mesmo neste tempo, né, nessa transição da maturidade, né, desse conhecimento da sua verdade, para a gente cada vez mais discernir com quem nós estamos lutando e guerreando e vencer, né? Porque quando nós guardamos o nosso coração, vencemos, né? Quando nós estamos firmados, realmente como os coelhos hoje, os coelhos, firmados na rocha, construir sua casa na rocha, né? Então, que a gente venha construir a nossa casa na rocha, na palavra, né? Então, para que a gente venha estar guardada por essa palavra como escudo, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Amém. E é Amém. lindo realmente ver, assim, nessa jornada de provérbios, como a gente está passando, assim, para um novo tempo, nessa transição, como o Senhor realmente Ele quer que nós ocupemos nosso lugar de filhos, porque para a glória dele realmente ser manifestada, né? Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? E lá em Gênesis, né, ele vai falar o quê, né? Quando ele façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele encha, domina e governe a terra. Né? Então nós temos essa semelhança, né? Essa imagem realmente do Senhor em realmente governar, né, dominar sobre todas as coisas, governar realmente a si mesmo. Então o Senhor ele tem realmente esse governo para os filhos, né? E Provérbios realmente vai nos ensinar a como a gente adquirir esse governo, né? Como que a gente adquire esse governo? Através da sabedoria, né? E Provérbios, né, cheio de ensinamentos para que a gente, nosso comportamento, a nossa postura venha a ser como filhos, né? Como filhos sábios, né? E ele vai, aí por isso que ele vai nos ensinar esses dois caminhos, né? Esses dois caminhos que nos levam à vida, ele não vai fazer a gente governar sobre as circunstâncias, né? Sobre as situações, como reis, né? Como sacerdotes, igual ele falou da comparação do leão, né? Do cavalo. E é esse outro caminho, que realmente que é esse caminho mais fácil, da insensatez, onde você não se domina, você fala o que quer, você não tem freio na sua boca, então você machuca o outro, você é ganancioso, né? Então o Senhor, ele traz para nós isso, né? Agora, cabe a nós escolher realmente. Né? Se o Senhor te fez a imagem e semelhança dele, te deu esse governo, esse domínio sobre todas as coisas, então a gente vai precisar o quê? Obedecer a palavra, né? E realmente estar atento às verdades dele, né? Para que a gente realmente tenha realmente essa vida próspera, né? Porque a prosperidade fala que não é de dinheiro, fala de crescimento. Então o Senhor ele tem um crescimento
alimento para nós, para que realmente nós venhamos mudar realmente de fase, é o que a gente falou ontem, mudar de nível, né? Então, realmente, esses ensinamentos nos traz realmente essa reflexão mesmo, né? Da gente assumir o nosso lugar. Por isso que é tão importante a gente entender e saber ter essa revelação, assim, da nossa identidade. Porque quando a gente entende realmente quem a gente é em Deus, aí a gente começa a nos posicionar diferente. Aí Né? vem Então, essa identidade de filho, de domínio, de governo, né? Realmente você entende quem você é, né? Então você realmente assume a sua posição, né? Então o Senhor... É incrível, né, irmã? Porque, tipo assim, igual a gente está falando mesmo, porque, assim, a nossa identidade, ela está sendo o quê? Construída através da palavra, né? Então, ou seja, é onde que a gente vai se encontrando de fato e de verdade e vamos sabendo que realmente quem nós somos em Cristo. Então, para você ver como que o Senhor, aí, por isso que o Senhor Jesus, ele vai realmente trazendo esse alinhamento e precisa de nós ter essa obediência para a gente não se corromper e perder a nossa identidade, né? Porque a gente acaba, né, diante de algumas circunstâncias onde que você se perde, é onde que você está agindo coisa que não é para você agir mais, né? É onde que você se perdeu na sua identidade, né? Então, ou seja, e essa identidade que Jesus conquistou para nós é onde que a gente precisa estar tá firme nela, né? E é incrível, é o processo, né, realmente desconstruindo esse pecado para nascer a identidade de Cristo dentro de nós, realmente. Né? Então, eu lembro que em 2020 eu não tinha essa consciência, assim, em questão do governo, né? De você ser rei, né, aqui na Terra. Eu não tinha. Eu lembro como que foi, assim, quando o Senhor foi começando eu tive essa revelação, né? De quem eu era nele, porque ele mesmo vai... Porque realmente é no seu relacionamento com Deus que você ele vai se revelar e vai mostrar quem você é. Né? É uma coisa que a gente não consegue, é o nascer de novo, a gente não consegue falar como que funciona, né? A gente só sabe que mudou, a gente só sabe que mudou, né? Então, como que eu fiquei maravilhada quando eu fui começando a entender sobre esse governo, sobre esse domínio, sobre o rei, né? Sobre o sacerdote que ele nos constituiu. Eu fiquei assim encantada, eu fiquei maravilhada, né? E olha que 20 anos de caminhada cristã. Sim. E eu não tinha essa consciência. Então, eu só tive essa consciência a partir do momento que a minha identidade foi revelada. Essa identidade que foi revelada, né, em onde o Senhor começou a realmente me construir. E realmente fazer o quê? O formato original. Qual é o formato original? Ser imagem e semelhança dele. Né? Então, como que a gente precisa ter essa identidade revelada? Porque hoje a gente está falando muito assim, o mundo fala muito de identidade, né? Mas identidade do conhecimento humano, né? De você... É bom você ter um autoconhecimento de quem você é, de saber como que, né, o seu temperamento, essas coisas. Mas essa identidade do próprio Deus, de você saber quem você é aqui na Terra, aí só tem como saber nele. Porque realmente é isso que vai te fazer você posicionar e realmente você vai começar a lutar e ocupar o lugar de governo que ele tem para você. Né? Então, por isso que é muito importante realmente a gente realmente ter essa consciência, né? Que vai realmente fazer, assim, muita diferença. Como que a gente vai nos portando, né? Então é lindo ver que o Senhor está querendo realmente nos transicionar para que todos realmente saibam realmente quem é. Ele nos fez realmente a imagem e semelhança dele, né? Ele quer realmente que nós venhamos a governar e dominar sobre todas as coisas, né? Assim como Jesus, né? Jesus é a própria sabedoria encarnada. Né? Como que Jesus andou? Ele dominou realmente, ele governou sobre todas as coisas, sobre as circunstâncias, né? Sobre a cruz ainda, né? Sobre a morte, ele governou. Então é essa identidade, né? O mesmo espírito que habitou em Jesus hoje habita em nós. Então é essa identidade realmente revelada de como a gente vai andar sobre a terra, né? E por isso que o Senhor está nos transicionando, porque a terra vai encher da glória dele, né? E o corpo bem ajustado, realmente o corpo bem ajustado vai começar a impactar essa geração, né? Realmente que vai vir esse avivamento, porque o corpo, que é o próprio Cristo, né? O corpo de Cristo,
realmente ajustado, vai começar a realmente impactar e o Alinhado. Senhor vai ser revelado, né? O Senhor vai realmente ser revelado através dos filhos maduros, porque a palavra fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, né? Então a natureza toda está aguardando por esse tempo onde os filhos vai se levantar realmente e a glória do Senhor, ela vai encher Reinar. toda a terra, Em nome né? Então, de Jesus. que nós possamos nos posicionar nesse tempo como realmente filhas de Deus, né? E realmente fazer a diferença na terra. Em nome de Jesus e reinar mesmo. Que é isso que o Senhor conquistou para nós. Esse reino. É isso aí, Amém. amém. Uma hora então, Já deu, né, a hora? 9h11. Nossa Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Mais um dia, glória a Deus. Jesus é lindo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor, pelo teu ensino, Senhor Jesus, que o Senhor nos revelou neste dia, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que o Senhor, Pai, é um Deus bom, que cuida de nós. O Senhor, Pai, realmente tem planos lindos para cada uma de nós, que todos os teus planos, meu Pai, nós possamos alcançar, meu Pai, e viver essa plenitude que o Senhor conquistou para nós. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que cada dia mais, meu Pai, possamos, Pai, nos levantar todos os dias posicionadas, meu Pai, a exercer a identidade que o Senhor conquistou na cruz por nós, meu Pai, porque o Senhor realmente, Pai, resgatou a nossa identidade. Pai, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. O Senhor, Pai, realmente, Pai, tem uma missão a derramar sobre nós, meu Pai, a cada dia mais, para que possamos entender essa responsabilidade que o Senhor nos entregou. E nesta hora, Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que cada uma de nós, como filhas do Senhor aqui, meu Pai, possamos estar posicionadas, direcionadas, vivendo, Senhor, o teu chamado, vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor realmente conquistou para nós como filhas. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, na nossa mente, traga, Senhor, no nosso coração, meu Pai, as verdades, realmente, meu Pai, para que possamos, Pai, não se perder diante deste mundo, nessa geração, Pai, que está corrompida, mas que possamos estar alinhadas, Senhor Jesus, conforme a tua palavra, andar junto contigo, assim como o Senhor disse na tua palavra, andará dois juntos se um não tiver de acordo, que possamos entender, Senhor, que precisamos andar de acordo com aquilo que o Senhor realmente, Pai, tem para as nossas vidas. Pai, essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos encoraja, essa verdade que nos cura, essa verdade realmente, Pai, que nos levanta todos os dias, essa verdade, Pai, que nos blinda, assim como o Senhor falou aqui, Pai, que a sua palavra ela é um escudo, a sua palavra ela é viva, ela é pura, Senhor. Então, Pai, tem acesso todos os dias dentro de nós, nos limpando, nos purificando, para que possamos entender, Senhor, o nosso lugar de filhas amadas e realmente, Pai, estar protegidas e escondidas no esconderijo do Altíssimo, aonde, Senhor, podemos descansar e entender, Senhor, que maior é o Senhor que está conosco. Pai, nos leva para esse lugar, Pai, nesse nível, Senhor, realmente de voar como águias. Ah, Pai querido, no nome de Jesus, assim, meu Pai, como o Senhor disse na tua palavra, que, Pai, a águia, ela realmente, ela se renova na força do teu poder. Pai, então, no nome de Jesus, Pai, nos renova, nos fortalece, nos ajuda, Senhor Jesus, a entrar neste lugar, nessa terra prometida que o Senhor conquistou para nós, para vivermos, meu Pai, realmente, meu Pai, nessa liberdade de entender, Senhor, que a autoridade o Senhor nos entregou. Pai, que nada, Senhor, venha roubar o nosso foco, nada, Senhor, venha nos impedir, Senhor Jesus, de romper e viver o sobrenatural que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro, Senhor, colocando diante do Senhor este momento, te agradecendo por essa rica oportunidade, por essa, Pai, essa oportunidade de aprender mais de Ti. Pai, nos ajuda, Senhor, a discernir e a viver o sobrenatural que o Senhor tem para cada uma de nós. Pai, é no nome de Jesus, meu Pai, que eu oro, colocando diante do Senhor cada menina que está aqui, aonde essa live, Senhor, chegar, onde que todos vão ouvir depois, que possa, Senhor, realmente, Pai, vir como um direcionamento, como uma resposta, como um discernimento, como um tempo glorioso, um tempo, Senhor, realmente, Pai, dessa transição, que todos possam entender e se levantar nessa maturidade de viver as tuas promessas. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu coloco diante do Senhor te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Em Deus. nome de Jesus.
Amém. Possamos aí, a gente falou muito de boca, né? De palavras, né? De Ai, nossa provérbios. boca. E a gente pode realmente tampar a nossa boca. Espremer. Vamos Em tirar nome de foto. Jesus. Vai. Amém. Aí. Glória a Deus. Beijo, Mais um meninas. Amanhã, dia. nosso último dia. Amanhã, nosso último dia. Estamos aqui, firme e forte, hein? Esteja aqui conosco, chame suas amigas. Amanhã a gente vai aprender sobre a mulher virtuosa. Olha a responsabilidade. Amanhã a mulher virtuosa. A mulher, né, que Quem cresce, achará? prospera. Quem achará? Quem? Que nós sejamos 8 ela. horas, amor. 8 horas mesmo. Beijo pra vocês. E até E até amanhã, amanhã, hein? meninas. Beijo. Tchau.